Ok, vamos lá então. A falsidade do livre-arbítrio. Vamos falar isso também? A falsidade do livre-arbítrio. A falsidade do livre-arbítrio. Texto base, Isaías, capítulo 46, versículo 3. Diz assim: ouvi-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Isso acalenta o seu coração? Mesmo quando você não sabia de nada, o Senhor já carregava você nos braços. Graças a Deus. Amém? Então, você está dentro de um plano perfeito do Senhor, bem elaborado, que não pode falhar. Tá? Pensamento. O livre-arbítrio diz que Deus escolhe para a salvação se você aceita o convite dele por sua própria vontade. Isso é o que diz o livre-arbítrio. Que você aceita o convite de Deus, quer dizer, que Deus convida você para ser salvo. E que você aceita se você tiver vontade de aceitar. Em outras palavras, você decide se você se salva ou se você se perde. Não é isso que diz a tradição? Que as pessoas que estão indo para o inferno agora são porque elas não quiseram, que elas não aceitaram Jesus. Tá? Isso é a doutrina do livre-arbítrio. Pelo livre-arbítrio, a eleição e a salvação estão em suas mãos. Entretanto, a soberania divina diz que Deus lhe predestinou e lhe escolheu antes da fundação do mundo, conforme o propósito e a vontade dele. Martinho Lutero disse assim: se alguém atribui alguma parte da salvação, ainda que seja a mais insignificante, ao livre-arbítrio do homem, é porque não sabe nada a respeito da graça de Deus e não conhece a Jesus Cristo como realmente é devido. Aqui nós conhecemos. Então nós não aceitamos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma falsidade doutrinária. Tá bem? Nós vamos ver isso agora. Ponto número 1. Por que não devemos acreditar no livre-arbítrio do homem? Antes de eu ler os versículos, deixa eu lhe passar aqui uma informação. Não existe em toda a Bíblia a expressão livre-arbítrio. Não tem na Bíblia livre-arbítrio. Certo? Existe uma única palavra, um único versículo que contém a palavra arbítrio. Falando sobre julgamento, sobre juízo, sobre justiça. Que não tem nada a ver com salvação. Ok? Então vamos lá agora. Isaías 14, 12 a 14. Pode colocar... Não pode colocar não. Deixa eu lhe falar. Onde começou o livre-arbítrio? No coração de Lúcifer. Livre-arbítrio é do diabo. Livre-arbítrio é um sentimento de soberania daquele que não pode ser jamais soberano. E aqui, nesse texto de Isaías, a gente tem uma passagem falando da queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Agora você entende. Ó estrela da manhã, estrela da alva, um anjo. Aqui, ó estrela, um anjo específico. Quem era? Lúcifer, que se transforma em Satanás e diabo, tá? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Foi criado como um anjo bom. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Próximo. Tu dizias no teu coração, olha o livre-arbítrio. O que surge dentro do coração? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, acima dos outros anjos.
Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Eu faço o que eu quero, eu ponho onde eu quero, eu vou aonde eu quero, nas extremidades do norte. Próximo. Eu subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao... Quer dizer que se eu posso decidir se eu vou para o céu ou para o inferno, eu me faço semelhante a Deus. Se eu escolho onde eu vou passar a minha eternidade, eu estou sendo Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém? Próximo. Efésios 2:1 diz assim: Ele vos deu vida, Ele é Jesus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como é que nós estávamos antes de Jesus chegar à nossa vida? Mortos em delitos e pecados. Quem nos deu vida? Jesus, tá? Delitos e pecados nos quais andastes outrora. Agora você é salvo, você não anda mais em pecados e delitos, mas no passado você andou, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o espírito que agora atua nos filhos da... O diabo atua agora nos filhos da... Ele atua na sua vida? Outrora ele atuou na sua vida? Sim. Agora ele atua na sua vida? Não. Onde ele continua atuando? Nos filhos da... Quem são esses filhos da desobediência? Os filhos dele, que fazem a vontade dele. E estão entre os filhos da desobediência aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, porém são para a salvação e estão mortos espiritualmente nos seus delitos e pecados. Compreendido? Muito bem. Entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. A nossa carne quer fazer o que o mundo faz, o que o ímpio faz, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Por natureza. Só que na conversão, a natureza divina é imputada em nós, então a natureza humana, ímpia, já não tem mais domínio sobre nós. Amém? Está claro isso? Agora presta atenção. Ele vos deu vida estando vós mortos. Nós sem Cristo estávamos mortos. O homem sem Cristo está morto. O homem sem Cristo está morto. Presta atenção que agora você vai entender. O que o Senhor criou? O Espírito. Revestiu de carne. Soprou e o homem passou a ser alma vivente. Vamos voltar lá para o ventre materno. Um filho de Deus é concebido. O Espírito vem, é revestido de carne. Ele tem ali já uma alma vivente. Ok até aqui? O que acontece quando a carne reveste esse Espírito? O Espírito morre. Ele fica como que adormecido. E esse homem que está já ali, bebezinho, bonitinho, que nasce cheirosinho, gostoso, beça de pegar, ele é uma alma vivente com um espírito. Por isso, estávamos mortos em pecados e delitos. Nós vivíamos como almas viventes, como os ímpios. Quem está entendendo? Amém? Ele vos deu vida. Nós precisávamos de alguém que tivesse o poder de dar vida ao nosso espírito, que foi Ele quem criou, e Ele pode dar essa vida quando o pecado nos matou. Quem entendeu? Amém? Agora a minha pergunta. Morto, escolhe alguma coisa? Você já foi ao velório? Tem um morto ali, com todo respeito. Tem velório, a maioria deles. Alguém ali chega para os parentes, para os familiares, e fala, vamos tomar um café? Vamos comer alguma coisa? Tem velório chique, que serve salgadinho, serve bolo, serve... Tem até o quê, Rê, para não falar errado? Ah, eles entregam até bem, não é bem casados, é bem velados. É de verdade o que eu estou falando, amados. Tem os bem velados, vem... um papelzinho, bolinho ali, com a fitinha roxa, preta. Ok, vamos voltar aqui para o estudo. É que uma vez, em vez de falar bem velados, eu falei os bem matados, bem morridos, sei lá, não é isso? Bem velados. Oferece-se coisas para todo mundo que está no velório, mas se oferece para o morto?
Você já viu alguém chegar ali no caixão e falar, vamos tomar um café? Você aceita um cafezinho? Você está gelado, quer um chá quente? Não, não. Por que que não se oferece para o morto? Porque o morto tem escolha? Lógico que não. Muitas vezes ele não escolhe nem a roupa que ele é enterrado, alguém escolhe por ele. Então, morto é morto, amados. Como é que nós, espiritualmente mortos, poderíamos escolher vida eterna, ou inferno, ou Jesus, ou qualquer coisa assim, se nós, mortos espiritualmente, não tínhamos escolha? Por isso que nós seguimos o curso do mundo, fazíamos a vontade do diabo. Por quê? Porque alguém dirigia a nossa vida. Nós éramos almas viventes com o espírito morto. Agora eu pergunto, que livre-arbítrio tem um morto? Nenhum! Então acabou o livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio para escolher se ele quer um sorvete de chocolate ou sorvete de creme. Eu quero de chocolate. O homem tem livre-arbítrio para escolher o quê? O que ele vai almoçar daqui a pouco. Se vai ou não. E com o livre-arbítrio do homem, ele faz escolhas ainda erradas. Quantas vezes você saiu para comprar um negócio que você precisava, voltou com outro e não com o que você precisava? Esse é o seu livre-arbítrio. Agora, você acha que esse Deus maravilhoso, perfeito, colocaria a eternidade na sua e na minha mão para nós escolhermos? Jamais. Jamais. Vamos continuar. Agora está ficando claro aqui, mais claro. Romanos 9,18 diz, logo, ele, Deus, tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe... Então, quem é que inclina o coração? Quem é que... É Deus. Próximo. Ponto 2. Deus é quem busca e chama o homem, e não o homem a Deus. Próximo. Romanos 3,10 diz, olha a condição do homem sem Cristo. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Se não há justo, não há como buscar o justo, como querer o justo, como querer a justiça, a salvação. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Quem não tem Jesus não entende nada, amados, que nós estamos falando aqui. Todos se extraviaram por causa do pecado. A uma se fizeram inúteis. Uma pessoa sem Cristo, diante de Deus, veja bem, é um inútil. Uma pessoa que está morta espiritualmente é inútil. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não conhece Deus, como é que vai fazer o bem? Faz caridade para obter algum resultado. Bem mesmo, só faz quem tem Deus. Próximo. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, não há escolha do homem. Próximo. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Olha esse texto de Ezequiel, você tem que guardar isso aqui que é maravilhoso. Eu mesmo, é o Senhor que está falando, apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Olha só, a perdida é ovelha. Nós estamos falando de ovelha. Ovelha é o tipo do eleito, do filho de Deus, do predestinado, tá? A ovelha perdida. O que é uma ovelha perdida? O que é ovelha perdida? São almas viventes com espírito morto. É uma ovelha perdida, está perdida, não foi achada por Jesus, não foi salva ainda. Quem é que busca quem? É Ele que vai buscar a perdida. Quem aqui era ovelha perdida? Quem foi buscar? Jesus. A perdida buscarei, a desgarrada, olha que esperança aqui para todo mundo aqui. Tornarei a... Desgarrou? Se é ovelha... O Senhor busca, torna a trazer. A quebrada machucou, feriu. A quebrada ligarei. Eu vou consertar, eu vou curar. A enferma fortalecerei. Mas a gorda, ai meu Deus! A ovelha gorda. Encolhe a barriga rapidinho aí. A gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Não é que perde salvação, não. Aqui está falando da justiça de Deus. O que é ovelha gorda? Ovelha gorda é aquela que só come, só engorda
E a ovelha, ela é um bicho estranho, sabe, amado? E somos nós. A ovelha gorda, ela vai comendo, e a Bíblia conta, você pode ler aí, e quem cria ovelha fala isso, ela vai fazendo assim, ó, porque ela é gorda, e ela vai empurrando as magriças, e depois ela põe o pé dela, a pata dela, na comida da magriça, para ela comer mais aquela comida, e mais a outra. A gorda e a forte destruirão. O que o Senhor está falando? Apacentá-las-ei. O Senhor vai apacentar todas com justiça. Então, ovelhas que estão aprontando, vão ver a justiça de Deus. Agora, vira lobo? Não, continua sendo ovelha, só que é gorda. Então, vamos trabalhar aí para emagrecer. Tá bom? Ok? Trabalhar para o Senhor Jesus. Próximo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Quem começou a boa obra? Foi ele. Cadê o livre-arbítrio? Não tem. Próximo. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Vamos dar a resposta do apóstolo Paulo. De modo nenhum. Tem injustiça? Deus escolher uns para salvação e destinar outros para perdição? Agora aqui vem a explicação. Você vai nesses chats, você vai aí nesses fóruns de debate, tem os calvinistas, os arminianistas, tem uma brigaiada toda, né? Deixa eu só lhe falar um negócio. Aí você lê os comentários, um é mais ignorante do que o outro. De um modo geral. Lógico que tem pessoas que sabem o que estão falando. Por quê? Porque a pessoa diz, como é que Deus é amor e Ele vai mandar alguns filhos para o inferno? Gente, eu disse que sem a revelação da predestinação e eleição fica difícil de entender. Filho de Deus não vai para o inferno. É que sem a revelação das duas sementes, fica complicado de entender predestinação. Predestinação só tem sentido se você tiver a revelação de que existe duas sementes sobre a terra, filhos de Deus e filhos do diabo. Filhos de Deus, a Bíblia diz, nenhum se perderá. Nenhum, ele deu a vida pelas suas ovelhas, ele larga as 99 e vai buscar a que está perdida. Nenhuma ovelha se perderá. Então fica aí esse povo ignorante falando, a injustiça, Deus seria injusto de mandar alguns filhos. Lógico que Deus seria injusto se alguns filhos fossem para o inferno. Só que não é filho que vai para o inferno. É filho do diabo que vai para o inferno. Que não tem parte com Deus, já foi destinado para o inferno, porque é semente da perdição. Os irmãos estão entendendo? Aí Paulo pergunta, que diremos? A injustiça da parte de Deus? Ele mesmo dá resposta para ninguém se meter a besta. Ele, de modo nenhum. Continua, por favor. Pois ele diz a Moisés. Por que Paulo está citando Moisés? Vamos entender isso? Paulo está citando o que Deus disse a Moisés. Porque Moisés, no seu senso de justiça humana, quando as pragas do Egito começaram, e ele era porta-voz das pragas, Moisés ficou condoído. E ele perguntava para Deus, não, mas vai virar sangue a água, mas vai vir nuvem de gafanhoto, mas vai vir rã. E depois os primogênitos vão morrer. De quem? Dos egípcios. As pragas eram para os egípcios. Egípcios tipificam os filhos do diabo. E aí o que Deus disse a Moisés lá atrás? Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Continua. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Você está entendendo? E Deus já teve misericórdia do seu povo, gente. Já usou de misericórdia nos salvando. Próximo, por favor. Ponto 3. O incrédulo não pode buscar a Deus porque está morto espiritualmente. Já expliquei isso, vamos costurar com os versículos, por favor. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados.
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Quando que Ele nos amou? Antes da fundação do mundo. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Dê um aplauso ao Senhor aí. Olha só. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Próximo. Paulo disse em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural, o que é o homem natural? Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então presta atenção. Só é possível entender as coisas de Deus pelo Espírito. Se o Espírito está morto, esse homem ainda é um homem natural. Você pode falar, e a pessoa fala, bonito, cara, segue. Aí as pessoas dizem, tudo leva a Deus. Isso é o homem natural. Entenderam? Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. São loucura para eles. Tudo o que nós estamos falando aqui é loucura. Se alguém não está entendendo, é porque ainda é homem natural. Não vou nem chamar de ímpio, filho do diabo. É que ainda não teve um encontro com Cristo. O espírito ainda está morto. Tá? Não pode entendê-las. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem como? Então precisa ter um espírito novo, um espírito vivificado, para poder entender isso. Se você está entendendo, é porque você é salvo. Se você está entendendo, é porque você já tem o teu espírito vivificado. Você já tem um encontro com Cristo. Certo? Próximo. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. O que é o pendor? A inclinação da carne, o que a carne faz é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, uma pessoa que não está viva espiritualmente, ela não se sujeita a Deus. Você pode falar o que você quiser, a pessoa não se sujeita, não pode estar sujeito. Tá? Próximo. Ponto 4. Só confessam a Jesus os que foram atraídos por Ele. Você já sabe da predestinação. Agora, você vai ver como é que isso acontece. Como é que chega Jesus? Ele tem que atrair. Ele tem que, como um ímã. Olha só essa palavra de João 6,44. Ninguém, quantas pessoas são, igreja? Ninguém pode vir a mim se o Pai na manifestação de Criador, de Pai dos nossos espíritos, antes da fundação do mundo, olha só. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o... Quem é que traz para Jesus? O Pai. Não é a pessoa que vai para Jesus, ele é trazido. E a palavra no original aqui, trouxer, é arrastar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o arrastar. Alguns vão arrastados para Jesus. E eu o ressuscitarei no último dia. Ok? Então, ir para Jesus é por predestinação. A pessoa está morta espiritualmente, então alguém tem que arrastar o morto até Jesus. Quem faz isso é o Senhor. Amém? Próximo. Pois segundo o seu querer, o querer dele, tá? Não é o teu. Segundo o seu querer, o querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então você nasceu de novo, esse é o gerar, pela palavra da verdade. E não é gerar no ventre materno, porque ninguém foi gerado no ventre pela palavra. Foi gerado por um ato de amor entre o pai e a mãe. Segundo o querer de Deus, Ele nos gerou. Você nasce de novo, uma nova criatura, o seu espírito é vivificado pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Primícias das criaturas. Agora você entende o que são primícias? Primícias são os primeiros das suas criaturas. Nós viemos antes de tudo ser criado. O nosso espírito veio antes de tudo ser criado. Diga amém. Diga, eu sou primícia de Deus. Próximo. 1 Coríntios 12:3 diz: por isso vos faço compreender
que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. Agora aqui vem outra revelação profunda. Olha só, está escrito o quê? Ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Maldito, amaldiçoado seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, e não é falar, tá? Ninguém pode dizer, confessar Jesus como seu Senhor, senão pelo Espírito Santo. Qual é a revelação aqui? Que quando alguém tem um encontro com Cristo, antes da pessoa confessar e receber como Senhor da vida dela e Salvador, o Espírito já foi vivificado. Ouviu a palavra, olha só, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A pregação da palavra. Ouviu a palavra, veio a fé. Que fé? Dom de Deus, é a fé dom que vem. É a fé pela qual, a única fé pela qual uma pessoa é salva. Aí a fé veio, o dom de Deus. A fé entrou aonde? No Espírito. O que é o dom do Espírito, senão o próprio Espírito manifestado? Então, o primeiro dom do Espírito Santo a ser manifestado na nossa vida é o dom da fé. Isso significa que quando você crê em Jesus, o Espírito Santo já está no seu espírito. E o primeiro dom que se manifesta é o dom da fé. Para você crer na palavra que você vai continuar ouvindo a respeito da salvação. Deu para entender? Por isso que Paulo diz, ninguém pode dizer Senhor Jesus, e esse dizer é, sabendo quem Ele é, crendo nele, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo já está na vida daquele que confessa Jesus. É instantâneo e imediato. Isso se chama o batismo no Espírito Santo. E os crentes estão batendo cabeça aí para falar em línguas, que não falam em línguas, que não tem uma experiência de fogo, que não viu fogo na cabeça, que não sei o quê. Um bando de birutas. Brigando, discutindo coisas indiscutíveis, que não tem nada a ver. O selo do Espírito Santo se dá na hora da salvação. Até porque sem o Espírito, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Ok? E ninguém que tem o Espírito, um salvo, amaldiçoa Jesus. Ah, eu conheço um salvo que amaldiçoa Jesus. Esquece, porque ele não é salvo. Ou ele falou bobagem aí e se arrependeu depois. Vamos lá, próximo. Lucas 10, 22 diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Pai, senão o Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Está claro aí? Só conhece a Deus quem Jesus quiser revelar. E Jesus só revela para quem foi predestinado, para quem é filho. Lindo isso, não é? Quem conhece a Deus hoje? Quem te revelou? Jesus. Muito bem. Próximo. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Bem-aventurado aquele a quem escolhes, é Deus quem escolhe, e aproximas de ti, é Deus quem traz para ele, para que assista nos teus atos. É para ter encontro na casa de Deus, nos átrios do Senhor. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Quem é de Jesus tem paz e gosta de estar no templo. Quem foge do templo, amado, não tem nada a ver com Jesus. Vamos deixar as coisas claras aqui. Eu tenho prazer de estar aqui, você tem prazer de estar aqui. Próximo. Ponto 5. Evidências bíblicas que provam que o livre-arbítrio é um mito, uma tradição, uma altivez, um insulto à soberania de Deus. É insulto, livre-arbítrio é um insulto. Ok? Próximo, vamos lá ver alguns versículos. 1 de Pedro 2,25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Olha como encaixa tudo com o Ezequiel. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. Estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Nós nos convertemos porque ele foi nos buscar. Próximo. E a vós outros que estáveis mortos por vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne,
vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Estávamos mortos, ele nos deu vida. Próximo. Provérbios 21. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, o Senhor, segundo o seu querer, o inclina. Minha pergunta é, existe algum coração duro que Deus não possa inclinar? Então há esperança. Para o mais duro dos homens, das criaturas, você não pode dar sentença, você não pode fechar nada, porque como ribeiros de água, a hora que Deus faz assim, Ele inclina para onde Ele quer. Tá bem? É Ele quem faz a obra. Atos 16, 14, olha que passagem linda. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Isso aqui era uma mulher rica. Quem vendia púrpura era rico nessa época. Temente a Deus, ela era uma religiosa. Nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Pode ser quem for, se o Senhor não abrir o coração, não vai atender, não vai entender, não vai receber, não vai aceitar nada. Ok? Se você está entendendo, o Senhor já abriu o seu coração para atender as coisas que a Solange está dizendo nesta manhã. Amém? Quem abre o coração é o Senhor. Próximo. Romanos 9, 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Quem é que chama a quem? Ele que chama aos seus filhos. Jesus chama. Próximo. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Tem gente que pensa que isso aí é o feto na sua menor, no início da sua concepção. Não é. Presta atenção que você vai entender. Os teus olhos me viram a substância, ainda sem forma. Quando tem um corpo, já tem forma. Quando fala que, não dá para ver ainda no ultrassom, porque, ou dá para ver, é a cabecinha de um alfinete. Isso já tem forma. Então, o que está dizendo aqui o salmista? Os teus olhos me viram a substância, eu sou uma substância. Quando eu ainda não tinha forma, o que o Senhor viu? E no teu livro foram escritos todos os meus dias, inclusive o dia em que você ia ter um encontro e eu com Jesus. Todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Você acha que você está aqui por acaso? Isso é uma das coisas mais lindas, mais reveladoras, não é? Próximo. Salmo 110, versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. Também um monte de revelação aqui, hein? No dia do teu poder. Lembram que eu falei? Que eu li aquele versículo que diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Que eu falei que às vezes é arrastar. Muitas vezes a pessoa diz assim: não é assim. Eu fui porque eu quis. Ninguém me arrastou. Eu vim hoje porque eu quis. Aquele dia que eu confessei Jesus, eu fui de livre e espontânea vontade. Apresentar-se-á voluntariamente, o teu povo é voluntário, no dia do teu poder. E se apresenta bonito, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. A pessoa até se arruma e diz: estou indo porque eu quero, estou usando o meu livre-arbítrio. Você diz: este é o dia do meu poder na tua vida. E você vai voluntariamente, porque eu estou espiritualmente te arrastando, mas você está vindo porque você vem com as tuas próprias pernas. Você está entendendo? Amém? Tem um dia que é o dia do poder de Deus. O jovem vem, o velho vem, quem falou contra vem. Vem todo mundo.
Próximo. Pois todos pecaram e carecem da glória de... Todo mundo está encerrado no pecado, então todo mundo precisa da glória de Deus se manifestar. Por isso que nós precisamos. E o Senhor vem então e nos glorifica. Nos chama, justifica e glorifica. Próximo. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Próximo. Romanos 9:11, depois vou voltar nisso, tá? E ainda não eram os gêmeos nascidos, aqui está falando de... está falando de quem? Dos filhos de Isaque e Rebeca. Quem eram esses gêmeos que estavam no ventre? Esaú e Jacó. Então, olha só. Uau! E Paulo teve essa revelação, gente. Ainda não eram os gêmeos nascidos. Nem tinham praticado o bem ou... Para que o propósito de Deus quanto à eleição, quanto à escolha, prevalecesse. Então, ninguém tinha feito nada de bonito ou de feio, para que o propósito da eleição, da escolha prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama, tá? Então não é por obras. Não tinham nem nascido ainda. O Senhor já tinha chamado alguém desses dois, um desses dois gêmeos que estava ali. Eu coloquei o 12? Não. Depois a gente vai voltar quando falarmos das duas sementes, tá bem? Então o Senhor escolheu um e rejeitou o outro, que estava naquele ventre. Depois a gente vai estudar melhor isso. Próximo. Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Vamos só arrumar isso aqui, que não é o pecado de relação sexual, tá? É porque todos nós, quando somos concebidos, por causa do pecado que está na carne, já somos concebidos em pecado, já herdamos o pecado, tá? E quando a gente já nasce na iniquidade, tá certo? Até ter um encontro com Cristo para termos os nossos pecados perdoados. Próximo. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, quem é o Pai? É Ele quem faz a obra. Assim também o Filho vivifica aqueles a quem? E quem Ele quer? Os que são dele. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. É esses que Ele vivifica. Próximo. Efésios 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Apóstolo de Cristo Jesus, por meu livre-arbítrio. Por vontade de Deus. Ele está escrevendo aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, você é o que é, ou vai ser o que você vai ser, vai cumprir o propósito de Deus nesta terra, por vontade de Deus, e não pela sua. Tá? Aliás, se fosse pela minha e pela sua, eu acho que nós não estaríamos aqui esta manhã. Ou não? Certeza. Não estou falando deste dia específico, estou falando da nossa vida. Desde o dia que nós encontramos a salvação em Cristo Jesus. Amém? A gente traçou coisas diferentes para nós. Estávamos sei lá onde. O que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui por vontade de Deus. Por quê? Quem que prevalece? A minha vontade ou a de Deus? A de Deus. Próximo. 1 de Pedro 2:9, coisa linda. Vós, porém, vocês igreja, vocês salvo, porém, sois raça eleita. Sacerdócio, porque você é um sacerdote do Rei Jesus. Nação, porque são os eleitos. Povo de propriedade exclusiva de... O diabo pode ter você? Você é de quem? Com exclusividade, tá? E você é tudo isso para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem chamou? Jesus. De onde? Das trevas. E agora o que é que você faz? Fala dele. Amém? Próximo. Isaías 43:12. Eu anunciei salvação, eu, Jesus. Realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e eu sou o Deus. Ele anuncia, Ele chama, Ele faz, Ele realiza, é Ele, porque Ele é um Deus soberano. Tá bom? Próximo. Isaías 46:9 diz, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade,
que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ponto final. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho, e aqui no original é concílio, o meu concílio permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Tem vontade do homem que prevaleça sobre a vontade de Deus? Jamais. Próximo. Ai, que lindo. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente. Sabe aquela coisa aqui? As aves de um lado para o outro. É verão aqui, é inverno lá, é primavera não sei aonde. Elas migram para cá. Não é nada à toa. Chamo a ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua ao homem do meu... Amados, pasmem. Chamo de uma terra longínqua o homem do meu... Quem é o homem do meu concílio? Você. E o Senhor chama de onde quer que a gente esteja, Ele chama para Ele. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Diga, Deus é soberano. Próximo, por favor. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Ué, se a gente não consegue nem determinar caminhos que a gente consegue enxergar, imagina a vida eterna. É Deus quem determina. Tá bem? Próximo. Jeremias 13:22 diz, pode acaso, olha isto, o etíope mudar a sua pele, o etíope, o negro, pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Quer dizer que quando a gente seguia o curso do mundo, como é que a gente estava acostumado a fazer tudo errado, de repente ia fazer o bem? A comparação é tão tremenda, que é como se uma pessoa pudesse mudar a cor da sua raça. Um animal pudesse mudar a sua pele. Próximo. Ponto 6, sim, versículos mal interpretados usados para apoiar o livre-arbítrio. Querem conhecer? O que a lei usa normalmente? Os arminianos. O que são os arminianos? São os descendentes, não são descendentes. São os que defendem o livre-arbítrio pregado por Jacobus Arminius. Um sujeito que já pertenceu aos reformadores, andou com os primeiros reformadores, depois se insurgiu contra eles e voltou de novo a apoiar o catolicismo na sua época. Então pegou tudo que era contrário àquilo que os reformadores pregavam e até hoje aquilo vive confrontando as verdades bíblicas. E alguns versículos são mal interpretados, por quê? Porque são tirados dos contextos, ou porque não tem a revelação da predestinação, não tem a revelação das duas sementes, da obra que Cristo faz, e daí se usa para apoiar o livre-arbítrio do homem. Vamos lá ver alguns. 1 de Pedro 2, não, é isso aí mesmo. Isso aí. Diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Esse é um dos... volta para mim, por favor. Esse é um dos versículos usados para as pessoas na lei aceitarem Jesus. Então, assim, faz o apelo, fala de Jesus, e depois a pessoa diz, ó, é o seguinte, vou dar mais uma chance para você vir aqui para frente. Aí o pregador fica, agora vai apelar. E isso aqui é um dos versículos apelativos, tá? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, quer dizer, que te propus a vida e a morte. Não é vida eterna, nem morte eterna. É viver e morrer.
Porque isto aqui é o finalzinho do capítulo 30 de Deuteronômio. Você sabe que foram apresentadas ali as bênçãos da obediência, a lei mosaica e as maldições decorrentes da desobediência à lei mosaica. Ou seja, o contexto é de um povo eleito, é um povo de Deus, que não tinha nada que escolher salvação. Eles já eram eleitos, já eram o povo de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, o contexto é para os judeus, que depois de ouvirem toda a leitura da lei, ali ele diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunhos contra ti, que te propus a vida e a morte. Ou seja, ou você obedece e vive, ou você desobedece e morre, porque aí a maldição da lei vai te levar à morte. A bênção e a obediência ou desobediência da lei mosaica. Escolhe, pois, aí fala que é o livre-arbítrio, gente. Não é para salvação. Eles já eram eleitos para salvação. Escolhe, pois, a vida, escolhe obedecer, para que vivas tu e a tua descendência. Como é que eles salvariam os descendentes? A salvação é pessoal. Aqui não fala de salvação, porque aqui é Velho Testamento. Não é Jesus Cristo salvando da morte eterna. E agora o entendimento vem no versículo 20. Olha só o que ele diz: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele. Isso não salva, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Depende a vida na terra, não é no céu. Depende como você vai viver aqui, quanto tempo você vai viver, para que habites na terra que o Senhor, habite aqui, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quem entendeu? Pode usar esse versículo para ameaçar as pessoas? Ou para falar que elas é que escolhem? Não, não pode. Tá? Vamos lá, próximo. João 3,16, o mais comum usado para defender o livre-arbítrio. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro, Deus amou o mundo. Que mundo? Deus, aí tem que estudar os mundos. A palavra mundo tem 4 conotações na Bíblia. É o mundo cosmo, o mundo material, o mundo espiritual dos eleitos, chama okumene no grego, o mundo espiritual dos filhos do diabo, que é aion, e depois a gente tem os mundos pós-morte, que é Hades, Sheol. Depois a gente pode estudar isso em outro seminário, ok? Deus amou ao mundo de tal maneira. Que mundo é esse que Deus amou de tal maneira? Aquele mesmo, composto pelos que Ele amou de antemão e os predestinou para Ele. É o mundo okumene, oikumene, que é o mundo espiritual dos filhos de Deus, dos eleitos. Que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho para esse mundo. Ele deu o seu Filho para esse mundo espiritual, os eleitos, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deu para entender? Próximo. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Não tem a palavra, porque não credes naquele que enviou. Está falando o quê? De outra semente. Está falando dos filhos do diabo. Se não tem a palavra, não crê. Então não vai ter a palavra mesmo. Examinais, tem separação, as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O que o Senhor Jesus estava dizendo? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Para quem ele estava dizendo isso? Para os judeus que eram de outra semente. O Senhor estava pregando, a pessoa não queria saber das escrituras, não cria nele, e o Senhor disse: vocês não querem vir a mim para ter vida. Por quê? Porque vocês não são das minhas ovelhas, não são dos meus escolhidos. Precisa conhecer o texto todo para poder explicar esses versículos, tá bom? Próximo. João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me dá, agora você tem a revelação. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim.
E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Como é que a lei usa? O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Só usa esse pedaço do versículo. O que vem a mim, então se o ímpio vem, de modo nenhum lançarei fora. Mas e o começo do versículo? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Quem é esse que virá a mim, que o Pai dá? Quem foi criado pelo Pai antes da fundação do mundo e predestinado para vir a Cristo. Esse virá a mim. E de modo nenhum um filho será lançado fora. Ok? Próximo. Apocalipse 3:20. Esse versículo, eu já vi gente pregar entusiasticamente para as pessoas confessarem a Jesus, irem à frente em apelos. E eu achava que estava certo no passado. Apocalipse 3:20 é uma carta a uma igreja. É uma carta a salvos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a portinha do seu coração e me der uma chance, que eu estou batendo, deixa eu entrar. Esse é um Jesus, coitadinho, miserável. Esse é um Jesus que está pedindo pelo amor de Deus, para você dar uma chance para Ele poder salvar você se você quiser. Não é nada disso, amados. O Senhor está exortando uma igreja de salvos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Vou ter comunhão. Você quer? E ele comigo. O Senhor estava dizendo para crentes: acerta o teu passo, porque você está frio. Eu não posso ter comunhão, eu não posso resolver nada, eu não posso andar com você. É salvo, mas está frio. É salvo, mas está esquivo de Jesus Cristo. O Senhor disse: eu estou batendo a porta. Esse bater a porta é aqui, ó. Abre a mente, abre o entendimento. Se você ouvir a minha voz, se você entender que sou eu que estou falando, e você abrir esse entendimento, eu entrarei na sua casa, na sua vida, eu cearei com você e você vai cear comigo. A gente vai andar junto, comendo, fazendo tudo junto. Isso foi escrito para crentes, para pessoas salvas. Não pode usar isso para meter medo na pessoa e falar para ela dar uma chance, como se o homem pudesse escolher Jesus entrar para lhe salvar. Próximo. Dizer que o homem, é a palavra final, né? Isso. Dizer que o homem, que é o homem que escolhe a Deus, é um pecado contra a soberania de Deus. É um sofisma. Quando você recebe Cristo como Senhor e Salvador, não é porque você o escolheu, mas porque Ele escolheu você. Deus nos escolheu e nos elegeu. Somos salvos por sua vontade para sempre. Acabou? Não. Estamos completos em Cristo e cremos nisto para a glória de Deus, porque assim o Senhor, na sua soberania, diz, e pela fé nós cremos. O livre-arbítrio é uma altivez, é uma mentira que tem roubado a soberania e a glória de Deus, transferindo-as para o homem. Nós o rechaçamos e damos glórias a Deus por nossa predestinação.